Daqui a pouco não vai dar coisa séria. A Duda já escutou. Foi a parte dela também, que a gente não tinha. Valeu, galerinha! E quando eu cheguei no 3B, eu para dar aula, eu comecei já falando e fazendo, enquanto eu dava aula eu fui desenhando. Eu só estava meio sonolento no começo, né? Então eu já comecei falando do começo ao fim. Mas não gostei do rendimento da aula, acho que a aula podia ter rendido melhor. Então aqui eu resolvi atacar diferente. Primeiro eu já preparei todos os desenhos que vou precisar. E agora vamos poder falar com calma disso, que já não é novidade para ti, né? Tu fez um bom segundo ano, é uma revisãozinha. De qualquer maneira, é bastante importante, né, lembrar disso aí. E eu diria que o mais importante ainda é o que tu vai fazer hoje à tarde. Se hoje à tarde tu cumprir o combinado, né, que é o que eu peço para dar garantia do serviço, fazer exercício no mesmo dia da aula, naquela tarde, cara, aí eu te garanto que tu vai ficar fera, seja lá qual for a matéria. Eita, lentes esféricas, professor, cadê a esfera, professor? Não, peraí, querida, é que eu peguei essa lente, eu cortei ela. Se tu fosse olhar ela de lado, qualquer uma dessas aqui, tu ia ver redondo, ó. Tá beleza? Tu ia ver redondão. Quando o cara olha, né, aliás, a galera daqui fica realmente prejudicada, ó. Nós fizemos esses desenhos lá no começo, ó. Aqueles desenhos clássicos, são os desenhos que eu fiz lá no começo do quadro. Seria fundamental vocês poderem observar esses desenhos para poder concluir alguns detalhes aqui comigo. Então, quando eu olho essa lente, galera, ela está cortada. Se tu olhasse lateralmente, tu veria ela redondinha, beleza? Isso aqui, por exemplo, é a tua lente de contato, certo? Ela é redondinha, aí tu vai lá e encaixa ela no olho, né? Porque ela tem esse formatinho próprio para encaixar no olho, certo? Então é fundamental tu visualizar espacialmente cada uma dessas lentes. E a primeira coisa de tudo sobre lentes esféricas é lembrar como é que se classifica e o nomezinho de cada uma delas. Bom, bordo ou borda de alguma coisa é a extremidade dessa coisa. Então, né, os bordos do quadro, beleza? Se tu vai lá e olha para o bordo e o bordo é fininho, pontiagudo, como nesses três casos, então ela faz parte da família de bordos finos. Se tu olha que o bordo dela tem um acabamento espesso ou grosso, aí a gente chama de bordos grossos, é super light, é super simples entender esse começo. Tranquilo? Agora, geralmente as lentes de bordos finos são convergentes. O que significa convergir? Aproximar. Geralmente as lentes de bordos grossos são, mas tu tá escutando que eu tô falando geralmente, significa que tem. Claro, isso aí eu só vou discutir talvez na próxima aula de lentes, as exceções. Exatamente, a história do N, né, e do meio na qual a lente está imersa, uma coisa que a gente vai discutir depois. Bom, como é que se dá nome então para essas lentes? Tu olha para uma face dela e diz o que a face é. Se tu olha para a face está plana, tu escreve plano. Olha para a face do outro lado, não está cavada, então é convexa, plano-convexa. Parabéns para a galerinha que lembrou como é que se dá nome. Olha para uma face, está convexa. Olha para outra face, também está convexa. Logo, biconvexa. Show de bola. Essa lente tem uma face cavada, côncava, e tem uma face não cavada, convexa. Só que aí eu fico na minha cabeça, côncavo convexa ou convexo côncavo. Oh meu Deus, que dúvida incrível, não sei. Não sei, oh meu Deus, não sei. Pois é, aquela lente é tão perigosa que eu vou deixar ela para depois. Vou deixar ela para depois e vou dar nome para as outras. Essa lentezinha aqui tem uma face plana e a outra face cavada. Nome? Plano concava. Se cavou, né? Então, cava. Beleza. Deu uma cavadinha, ficou biconcava, porque cavei. E essa aqui, de um lado está cavado, côncavo, do outro lado não está cavado, convexo. E aí, galerinha, qual é o nome qual foi a técnica que eu recomendei para vocês? Alguém lembra? Sobrenome, tem a ver com sobrenome. Como é que é? Da família? Pô, que legal, olha que lembrança boa. A família dos bordos finos tem que ter o mesmo sobrenome. A família dos bordos grossos tem que ter o mesmo sobrenome.
Plano convexa, sobrenome convexa. Biconvexa, sobrenome convexa. Essa aqui tem que ser côncavo convexa. Foi assim que eu decorei. Na aula o professor me recomendou decorar uma ordem lá. Ele falou, olha, é assim, decora isso. Eu fiquei apavorado, aí eu fui para casa e percebi, pô, se eu pensar em família aqui, papá, inventei essa coisa. Por isso que hoje de manhã eu não precisei dar uma olhada nisso para vir dar essa aula, né? Pelo menos nessa parte aqui eu não cheguei a estudar porque eu lembro dos nomes. E tenho certeza que no meu leito de morte, se não tiver batido um Alzheimer forte ainda, eu vou lembrar. E é isso que é bacana, e não estava consumindo HD da minha cabeça isso. Eu amarrei lá, botei comprimido numa região e está lá, dormente. Quando eu precisar, eu vou lá e acesso. Claro que tem outras técnicas, mas geralmente o que se percebe em concursos vestibulares é quem usa esse tipo de técnica que se destaca. Dá tempo ainda, estamos no meio do ano, galera. Bota para estudar um pouquinhozinho de nada toda tarde, vai ficar fera, hein? Bicôncava. Essa aqui então, que é prima da bicôncava e da plano côncava, tem que ter o mesmo sobrenome? Côncava. Então é convexo côncavo. Show de bola, côncavo. Tudo bem. Tá tranquilinho até agora, né? Vamos ver uma bela aula para uma manhã deliciosa de física. Show de bola! Nada demais, sabemos que a de bordos finos geralmente são convergentes, bordos grossos geralmente divergentes, mas não vamos fuçar muito nisso. Aliás, uma coisa que eu falei na turma do lado e quero deixar claro para vocês também. Olha que tipo de sacanagem o cara pode fazer para tentar te enganar com essa história de bordos finos, bordos grossos. Perdão, meu amor, desculpa. Olha só que sacanagem que pode aparecer aí para te complicar futuramente. Fazer bem nítido para ninguém poder reclamar. Sim. Quer ver? Olha ali que perigo. Fala. Bordos finos ou bordos grossos? Yeah! Fino! Como, professor? Pirou? Acabou de ensinar uma coisa. Não. Exatamente quando o oftalmo vai colocar a lente no teu óculos, na armação, ele corta a lente no formato do óculos, não é isso? E encaixa. A impressão que dá é que toda a lente é bordo grosso. Só que não, vários de vocês estão usando lentes bordos finos, provavelmente seja em lente de contato ou no óculos. Ou seja, numa sacanagem dessa no vestibular, tu tem que fazer a pontilhada que define o raio de curvatura da face. Se tu faz essa pontilhada, fica nítido que originalmente é uma lente... Olha ali, ó. Tá vendo? Esse é o que há de pior que pode acontecer para ti no vestibular em relação a reconhecimento de lente. O cara desenhar a lente parcialmente para tentar te iludir. Faz um acabamento fingindo que é bordos grossos, mas as curvaturas denunciam que na sua essência é uma lente de bordos finos, beleza? Isso é o que há de pior, tu vê, não é tão terrível assim, certo? Bom, elementos das lentes agora, para a gente poder avançar um pouquinho no estudo, a gente vai ter que lembrar dos elementos. Nos espelhos, vamos relembrar aqui bem rapidamente, nos espelhos, como é que era o nome dos elementos? O nome desse cara aqui é o eixo principal, vértice, centro de curvatura, e essa distância era sempre a mesma, que é a chamada distância focal. Show de bola, é isso aí. Aqui não vai mudar grandes coisas. Eixo principal, sem problema, continua com o mesmo nomezinho. Vou botar aqui o nome da criança. Eixo principal. Aqui eu já vi em alguns lugares chamando de vértice. Eu não acho adequado, o melhor é lembrar que é centro óptico. Esse de repente seria o melhor nome. Centro óptico. Eu coloquei na outra turma C ali no lugar do centro óptico. Um aluno olhou para a apostila, professor, não, a apostila está O. Aí eu lembrei, galera, toma cuidado em decorar a letra para alguma situação, né? Lembra, por exemplo, da equação horária da posição? Vocês aprenderam ela esse ano dessa maneira, não foi? Só que é mais comum em livros um pouquinho mais antigos o X no lugar do S. Já deve ter visto em alguma questão ou outro Xzinho. A UFSC usa D. A UFSC vem no formulário dela, pelo menos nos últimos anos, D. Certo? Que é o que eu sempre gostei de usar porque me lembra de distância. Então eu sempre achei fácil da galera usar. Então nas minhas aulas eu prefiro usar isso. Mas é bobagem. Em alguns lugares, quando o cara vai usar a equação para movimento, para queda livre ou movimento vertical,
O cara faz isso que eu não gosto. O cara chama a posição de altura. Ó, e diz que é uma fórmula nova. Não é nova, cara. É a mesma fórmula. Todas elas são a equação horária da posição. E terias que aprender a reconhecer ela pela matemática por trás dela. Né? É isso que deveria te fazer reconhecer ela. Então para com essa história de querer que a letra seja a tua. Principalmente se for fazer vestibular em outras regiões. Aí tem que estar preparado para o que vier. Qual foi a letra? Eu entendo, é a ideia por trás das letras. Certo? Então não se apeguem a isso aí. Show de bola, mas de qualquer maneira eu achei bacana. Sempre que tu vê alguma coisa que apareça divergência entre o que eu falo e a apostila, tens que levantar a questão. Isso é lógico. FI, antes era foco já, não é? Só que agora tem dois, cara. Um de cada lado. Isso, um é o foco imagem, o outro é o foco objeto. Parece que é para sacanear, né? Mas não é não. Eu vou te mostrar já na hora de te mostrar o comportamento óptico das lentes, que o nome deles faz sentido. E cuidado, nas lentes convergentes, o foco imagem e esse outro ponto, famoso ponto antiprincipal, imagem, estão de um lado, em relação ao objeto. E nas lentes divergentes está trocado, ó. Certo? Parece um absurdo, mas nós já vamos entender o porquê disso. Inclusive vai ajudar bastante a gente. Já te falei o nome do cara. O A é o famoso ponto antiprincipal. É equivalente a que ponto do espelho? Centro de curvatura. Muito obrigado. Ponto antiprincipal imagem e ponto antiprincipal objeto. Beleza. Nada de absurdo até agora. Aqui também tem o centro óptico, né? Que pode ser o O ou o C, sem problema nenhum. Lentes convergentes, elas tendem a aproximar a luz, não é isso? Lente divergente tende a afastar a luz. Qual o espelho que aproximava a luz? Qual o espelho que afastava a luz? Isso, vamos relembrar rapidinho aqui, ó. Vamos relembrar rapidinho. Um espelho côncavo, se a luz chega paralela, sai pelo... Então, dois raios chegando paralelo vão se encontrar bem no foco. Ele aproximou a luz, não aproximou? O espelho côncavo pode ser chamado de espelho convergente. Muito bem. Um problema, cara? Ah, tá. Qualquer coisa pode perguntar. Eu posso melhorar aqui o que for preciso. Outra coisa importante de lembrar é o seguinte, ó. Opa! Divergente, foco, centro de curvatura, o raio que chega paralelo sai pelo foco e nitidamente esses raios se afastam, é um espelho divergente. Tranquilo para vocês? Show de bola. Quando eu vou desenhar uma lente convergente, em qualquer lugar do mundo eu desenho ela dessa maneira, com as setinhas apontando para fora, para ficar pontiagudo ali. Alguns alunos não gostam, porque pensa, se é uma lente convergente deveria aproximar e as setinhas estão apontando para longe, né? Mas sabe por que eles botam assim pontiagudo? Para assimilar, para ficar similar a uma lente de bordos finos. Mas nem sempre uma lente de bordos finos é convergente, certo? Mas toda lente convergente é representada com essa setinha pontiaguda aqui na parte externa. Bom, eixo principal, foco imagem, ponto de principal imagem, foco objeto, ponto de principal objeto, e todas essas distâncias aqui, ó, são a mesma, a famosa distância de bola. Não mudou nada até agora, né, galera? A única diferença para a lente divergente é que na hora de fazer a setinha, tu deixa a borda de que jeito? Grossa. Ó, grossa, para ficar similar a uma lente de bordos grossos, mesmo que possa ser uma lente de bordos finos divergente, certo? Bom, e a única alteração foi a posição dos focos e pontos principais. O que era objeto virou imagem, o que era imagem virou objeto. Já cansei de começar a aula, botar isso errado aqui, ó. Aí na hora que eu vou falar disso eu percebo o meu erro. Porque eu não gosto de decorar, né? Eu gosto de raciocinar. Agora é que eu vou ver se eu acertei, quer ver? Eu acertei, né? Porque eu acabei de dar essa aula e lá eu também não tinha errado, só que faltava ter errado agora, né? Mas olha só o que eu quero te mostrar. O raio que chega paralelo, o raio que chega pelo foco, que bonitinhos. O raio que atinge o centro de curvatura sai do mesmo ângulo. É isso aí. E não, o raio que atinge o vértice sai do mesmo ângulo. O raio que atinge o centro de curvatura volta sobre ele mesmo. Quem lembra desses 4 raios característicos para os espelhos vai dar risada nessa parte, porque ficou a mesma coisa.
O raio que chega paralelo sai pelo foco. Essa lente é convergente. Convergente é aproximar, não é? Então tem que sair por aquele foco ali. E faz sentido, esse raio vai formar passa pelo foco, tá aí. É por isso que o foco imagem fica à direita nessa lente convergente. O raio que chega paralelo, só que se essa lente é divergente, o raio tem que se afastar. Vai passar pelo foco da direita ou da esquerda? Faz a pontilhada e faz subir o raio. Divergiu? Ah, então já que esse raio forma a imagem, tem que passar pelo foco. É isso. É assim que eu lembro quem é o foco imagem de uma lente. Certo? É só lembrar que a luz que sai forma a imagem. Se o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que chega pelo foco sai paralelo. Só que se o raio está chegando, ele vem de quem? Da luz. Ele vem da onde esse raio vem? Do objeto, parabéns. São só dois elementos. O objeto, o sistema óptico. Aliás, três elementos, né? O objeto, o sistema óptico e a imagem. A luz que vem para o sistema óptico tem que vir sempre do... A luz que sai do sistema óptico vai sempre formar a... Faz sentido, não faz? Faz todo sentido. Por isso, essa luz que está chegando na lente tem que vir do objeto. Se ela passa pelo foco, tem que ser o foco objeto. Se chega pelo foco objeto, sai paralela. É isso aí. Se a luz chega pelo foco objeto, porque veio do objeto, sai paralela. E observa, ó, essa luz estava se afastando, esse raio de luz estava se afastando do eixo principal, agora está paralelo, convergiu. Esse raio de luz estava se aproximando do eixo principal, agora está paralelo, divergiu, então até agora tudo ok. Quem é o centro de curvatura para as lentes? Quem faz papel de centro de curvatura para as lentes? O ponto antiprincipal. Então o raio que chega pelo ponto de principal sai pelo ponto de principal, porque o raio que chegava pelo centro de curvatura saía pelo centro de curvatura sobre ele mesmo. O raio que chega pelo ponto de principal objeto sai pelo ponto de principal imagem, porque o raio que chega vem do objeto, o raio que sai forma a imagem. Convergiu esse raio? Convergiu, nitidamente estava se afastando, agora está se aproximando do eixo principal. Nesse caso, o desenho é mais perigoso. Eu tenho que fazer uma pontilhada para garantir que o raio estava chegando pelo ponto de principal objeto. Faço outra pontilhada para garantir que ele vai sair pelo ponto de principal imagem. Observa que o raio estava se aproximando do eixo principal e agora está se afastando, o que mostra que ele divergiu, o que tinha que ser. Afinal, é uma lente divergente. Falta um outro raio. É aquele equivalente ao do vértice. Atinge o vértice do espelho, sai com o mesmo ângulo. Nesse caso, olha só que interessante. O raio que atinge o vértice de uma lente passa reto, como se a lente não estivesse ali. Tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. É um raio muito bom de ser desenhado, porque ele passa retinho pelo vértice. Y, esse aí mudou bastante, hein? Não. Chega, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Era a decoreba para os espelhos, não é isso? Olha só, esse ângulo de chegada não é igual a esse ângulo de saída, porque são opostos pelo vértice. Então eles são iguais. Então não pode decorar tudo igual, cara. Quem já estava decorado, aliás, né? Não precisa nem decorar. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Atinge o centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Atinge o ponto principal, volta sobre ele mesmo. E atinge o vértice, que agora é o centro óptico, né? Sai com o mesmo ângulo, que nesse caso significa passar reto. Embora seja exatamente a mesma decoreba, o desenho para as lentes divergentes, assim como para espelhos convexos, é bem mais complexo e merece mais atenção. O ideal seria hoje à tarde. Almoçou, bateu um rango, deixou uns recadinhos na internet, não tem problema em saber, né? Saber dosar. Aí vai lá, desliga a merda da internet, pega o caderno, pô, será que eu consigo fazer aquele desenho? Tenta de cabeça, arrasta, ficou um nojo, tu pega o caderno, ou assiste a aulinha, ficou horrível. Aí tu vai lá, corrige, colando. E aí esquece aquilo uns 2 dias, 3 dias depois, será que vai rolar. Tu vai lá e tenta, na raça de novo, fazer esse esboço dos raios principais. 2, 3 tentativas, cara, tu é o rei dos raios principais. E se tu é bom nisso, tu fica fera nisso que vai acontecer agora na sequência. É questão de 2, 3 tentativas numa tardezinha aí, tu fica fera, cara. Show de bola. Agora que nós estamos com o ferramental pronto,
vamos tentar lembrar como é que se determina graficamente a imagem formada por lentes esféricas.